a primeira coisa que te passa na cabeça quando você pensa em Idade Média? A peste negra. Peraí, para tudo! Tá tudo errado! Não foi assim que a gente ensaiou! O quê? Qual o problema? Não tem nada de ratos, trevas, ratos e máscara da morte! O meu script fala de ratos e máscara da morte. Sabia que a gente chama Idade Média de Idade das Trevas porque um grupo de pessoas lá na Idade Moderna, antes da Revolução Francesa, chamada de Iluministas, deu essa ideia de que tudo antes deles era um mundo de escuridão? Então, já que os iluministas traziam uma ideia de iluminar o mundo através da razão, a gente ilumina aquilo que está no escuro, né? Então, eles denominaram o período anterior ao deles como Idade das Trevas, e o período anterior ao deles era a Idade Média. Acabou que essa ideia de que Idade Média é igual à Idade das Trevas, uma idade triste, uma idade sombria, uma idade violenta e tudo mais, acabou ficando na cabeça das pessoas. Coisas ruins tem em todos os períodos. Não, isso não é exclusividade da Idade Média, não. E assim como todos os períodos, a Idade Média também tem muita coisa legal. Então, vamos dar início à nossa série de aulas sobre a Idade Média. Oi, gente! Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o episódio que os historiadores dizem ser o marco inicial da Idade Média, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Todo mundo lembra que o Império Romano já foi uma unidade territorial gigantesca. E me diz aí, é mais fácil a gente administrar uma empresa pequenininha ou uma empresa multinacional gigantesca? Uma empresa pequena. Da mesma forma, os imperadores pensavam que era mais fácil dividir o território do Império Romano para eles poderem governar melhor. Ano que o homem dividiu esse bendito desse império. Então, no final do século IV, lá em 395, o imperador Teodósio ele acabou dividindo o Império Romano em dois e deu cada parte para um dos seus filhos. E nisso nasceu o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Os dois eram independentes entre si, um não dependia do outro. E diferente do Império Romano do Oriente, que era rico, por conta de Constantinopla ser uma das principais capitais comerciais, o principal entreposto comercial, acabar movimentando muitas caravanas, mercadores e tudo mais. Por conta disso, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, acabou ficando gigantesco e conseguiu se manter durante toda a Idade Média. Só foi cair ali no século XV, enquanto o gêmeo dele, que ficava do outro lado, o Império Romano do Ocidente, caiu logo no século V. Então, por que que isso aconteceu? Desde o século III, o Império Romano já vinha enfrentando várias crises econômicas, políticas, enfim. E uma grande parte dessas crises se deve ao fato de que a expansão territorial do Império Romano do Ocidente deu uma estagnada. Eles cresceram tanto que não tinham mais como crescer. Por conta disso, essa crise na expansão territorial acabou gerando uma crise de mão de obra, já que a gente precisa lembrar que uma das principais características do Império Romano do Oriente, ou do Ocidente, era a mão de obra escravista, ou seja, eles utilizavam a mão de obra de escravos para poder movimentar a sua economia. E a obtenção desses escravos vinha justamente dessa expansão territorial, porque quando eles dominavam um povo para poder expandir mais ainda o seu território, eles acabavam aprisionando, fazendo prisioneiros, e esses prisioneiros viravam escravos de guerra. Com a estagnada que deu na expansão territorial do Império, os romanos tiveram mais dificuldade de obter escravos também. E isso gerou uma grande crise na mão de obra do Império. Os latifundiários, eles tiveram que pensar novas formas de manter a sua produtividade. E dentro desse cenário nasceu a ideia do colonato. O que era o colonato? Um latifundiário dividia o seu grande pedaço de terra, dava um pedacinho daquela terra para um escravo, o escravo tinha que produzir naquela terra e dessa produção, o senhor da terra ele pegava essa produção e o escravo ficava só com o suficiente para ele poder sobreviver e a família dele poder sobreviver também. Acabou que com isso houve uma progressiva diminuição dos grandes latifúndios, né, em detrimento das pequenas propriedades. Os grandes latifúndios, os grandes pedaços de terra acabaram virando cada vez mais pequenas propriedades. E graças a isso, houve no Império Romano uma ruralização muito grande. Além do problema na mão de obra, acontecia também o problema das invasões germânicas, das invasões dos bárbaros,
Quem eram os bárbaros? Para os romanos, bárbaro era todo mundo que vivia fora das fronteiras do Império Romano. Então, se você vivia fora do Império Romano, você não falava latim, você não tinha cultura romana, você não era cristão, todo mundo que vivia ali fora desse contexto era considerado bárbaro. E com o tempo, começaram a pipocar mesmo dentro do território romano várias tentativas de invasão desses povos de fora, desses povos bárbaros, em grande parte povos germânicos. E a crise econômica que o Império Romano do Ocidente estava passando impediu que eles pudessem investir na proteção contra essas invasões. Como eu disse, diferente do irmão gêmeo deles, do Império Romano do Oriente, que era muito rica, que graças ao comércio conseguiu sentar mesmo no dinheiro, diferente desse pessoal de lá, que graças a essa riqueza conseguia pagar mercenários que eram bárbaros, que eram pagos para proteger o império, pagar mercenários, construir muralhas, construir fortificações, boas fortificações. Diferente do Império Romano do Oriente, que tinha dinheiro para tudo isso, o Império Romano do Ocidente, que já estava bem minguado, não tinha mais tanta condição para isso, não. Além de não ter mais tanta condição de manter um bom exército, de construir boas fortificações, além disso tudo, eles tinham que se preocupar constantemente com essas invasões. E além dessas invasões forçadas, desde o século IV também aconteceu uma onda de penetração mesmo no território do Império Romano do Ocidente de grupos bárbaros, germânicos. Eu não quero falar bárbaros, mas também não quero falar germânicos. Desses grupos bárbaros de forma permitida, sabe? Porque como estava tendo crise na mão de obra, eles precisavam de pessoas para trabalhar, como estavam precisando de pessoas no exército deles, eles precisavam de soldados, precisavam de guerreiros, e a grande maioria desses povos bárbaros germânicos eram guerreiros. Então, alguns desses povos eram permitidos que eles ficassem no território romano ocidental, os chamados povos federados, aqueles que tinham permissão de continuar no império. Ou seja, além das invasões forçadas, tinha também a penetração no território romano de forma permitida. Então, aconteceu que depois do século IV, houve uma grande fusão da cultura romana com a cultura germânica. Já acontece ali uma grande mescla mesmo dessas duas culturas. As invasões, elas só pioraram. Aconteceu que no ano 452, um carinha chamado Átila, que era simplesmente o líder dos hunos, que era simplesmente um dos grupos bárbaros mais temidos daquele período. O cara era famoso por ser violento, sanguinário, é um ser humano mesmo que não é de luz. O Átila, ele conseguiu invadir o Império Romano do Ocidente e quase que ele conquista Roma. Só que, graças a muita negociação, muita diplomacia, conseguiram entrar num acordo com o Átila e falaram: ó, Átila, a gente te dá muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, mas por favor, vai embora. Por favor, vai embora. E o Átila aceitou. Ele pegou o dinheiro dele e vazou. Só que o Império Romano do Ocidente, que já estava bem ferrado financeiramente, acabou ficando um pouquinho mais ferrado ainda. E se aproveitando disso, em 476, os grupos dos Herúculos, liderados pelo Odoacro, eita, que trava-língua, viu? Liderados pelo Odoacro, invadiram e conquistaram Roma. Os caras estavam pé da vida porque eles tinham entrado num negócio lá com o imperador antes. O imperador tinha declarado eles como um povo federado, só que depois disse que não tinha não. E os caras estavam pé da vida com isso. Aí eles invadiram o Império Romano em 476, conquistaram Roma, mataram o imperador Rômulo Augusto e assumiram o poder. Com a morte do Rômulo Augusto em 476, no final do século V, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, o início da Idade Média. Então, o Império Romano do Ocidente, que lutou e caiu no final, marcou o início desse novo período histórico. Por quê? O território do Império Romano do Ocidente, que antes era uma grande unidade territorial, política, estava toda controlada por um imperador só, acabou se dividindo em vários reinos bárbaros. Tinha o reino dos francos, o reino dos visigodos, o reino dos ostrogodos. Aquela grande unidade política que era o Império Romano do Ocidente caiu e no lugar dele acabou nascendo vários reinos
bárbaros. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Império Carolíngio. Pois é, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. É só a primeira parte da nossa série sobre a Idade Média. A gente vai falar ainda muita coisa. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e, por favor, continuem a série, tá bom? Um beijo. Estudem, pelo amor de Deus. E qualquer coisa me perguntem, já sabe, né? Tchau, beijo.